Tá gravando. Então, já falando aqui sobre o que nós vamos estudar hoje, né? Exatamente de onde nós paramos, né? Julgamento antecipado do mérito, ok? Hoje a gente vai falar sobre julgamento antecipado parcial do mérito. Então, quando nós vimos as hipóteses de julgamento antecipado do mérito, né? Quando for aplicado o efeito da revelia, né? O efeito de presunção de veracidade da revelia, uma das consequências seria o julgamento antecipado do mérito. O outro é a desnecessidade de instrução probatória, né? Você não precisa mais produzir nenhuma prova, o processo já estava totalmente maduro para ser julgado. Também é possível esse julgamento antecipado do mérito, tá? O que seria o julgamento antecipado parcial do mérito? Como o próprio nome diz, né, o juiz ele vai julgar parte, fração do pedido. Ele não vai julgar o pedido todo. Então, imagine o seguinte, nós temos ali dois ou mais pedidos. Um desses pedidos é possível que o juiz decida de início e deixar o outro pedido para depois. Esse julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do CPC, ele surgiu com uma ideia, tá? Eu vou contar para vocês por que ele existe, por que tem o julgamento antecipado parcial do mérito, e ele acabou sendo aproveitado em várias outras situações. Mas existia uma situação específica que era uma ânsia das pessoas, né? Uma ânsia em relação a um determinado tipo de processo, né? E não, ainda não fiz chamada deles. Não vou fazer chamada, não. Pode ficar tranquilo, tá? Essa ânsia, pessoal, eu vou explicar para vocês, vocês entenderem. Né? Os juízes vinham fazendo, mas meio que contra a lei, porque não tinha previsão legal. Tá? E era justamente nos processos de divórcio. Eu não sei se vocês, né, quem é mais antigo aí, vai lembrar de uma época não muito distante, que quando você falava em divórcio litigioso, né, muitas vezes, a outra parte, né, a parte que do outro lado da relação, né, pode ser um homem, pode ser uma mulher, ou podem ser dois homens. Eu acho que essa questão de dois homens, acho que não chegou a pegar essa parte antiga que eu vou falar. Mas tinha uma situação que era mais ou menos assim. Veja quem é mais velho aí vai lembrar. A pessoa pediu o divórcio, imagine que a esposa, insatisfeita com o esposo, com o marido, pede o divórcio para ele. Né? E aí ele falava o seguinte, não vou lhe dar o divórcio. Vocês lembram dessa situação? Quem for mais velho aí, com certeza vai lembrar, né? Quem for mais velho vai lembrar. Não vou lhe dar o divórcio. Não vou dar o divórcio. Vá para a justiça. Né? E na justiça a gente vai se resolver. Então tinha isso. Tinha. Aí o homem também podia pedir, a mulher ia dizer, não vou lhe dar o divórcio. Não vou assinar o divórcio. Por que existia esse negócio de não vou lhe dar o divórcio? Porque naquela época, pessoal, divorciar de forma litigiosa era um martírio. Por quê? Porque o processo ele demorava realmente muito tempo. Ele era um processo que já demorava um tempo razoável, né? E quando você tinha um litígio, até chegar na sentença, transitar em julgado, você continuaria casado. Continuaria ali com aquele cadeado, com aquelas algemas. Às vezes o camarada constituía uma nova família, mas ele ainda não estava divorciado. Por quê? Porque a sentença não tinha saído ainda. Então você tinha, geralmente esses processos, o que era? Era o divórcio, geralmente, tá? Geralmente quando você ajuiza uma ação de divórcio, você ajuiza a ação de divórcio cumulado com partilha de bens. Né? Você quer partilhar os bens que foram constituídos durante o casamento.
Esse é o objetivo. Então, você quer divorciar, você quer se livrar, você quer a carta de alforria, e, ao mesmo tempo, você também quer pegar a sua parte, né? A parte que lhe pertence. Então, os 50% ali que lhe pertence na partilha de bens. Então, isso demorava muito, muito. O que os juízes começaram a fazer contra a lei? Contra a lei, porque a lei não previa isso. Os juízes começaram a dar o divórcio já no início. Né? Já no início, por quê? Porque o camarada, às vezes, passava 2 anos casado sem querer estar casado, por causa da demora judicial. Quando veio o projeto do Código de 2015, uma das coisas que foram acrescentadas era a possibilidade de um julgamento antecipado parcial do mérito, para que o juiz, por exemplo, pudesse divorciar a pessoa já no começo do processo. E aí o exame da partilha de bens você poderia deixar para depois, né? Porque ia ter produção de prova, ia ver o que foi constituído, o que é bem comum ao casal, né? E tudo mais. Então foi esse o objetivo da criação desse instituto, dessa técnica de julgamento. O julgamento antecipado parcial de mérito, ele surge por causa dessa situação específica. Uma situação em que, quando você tinha o divórcio, você tinha que arrumar uma forma jurídica para, no início do processo, o juiz já dar a canetada e falar assim, estão divorciados. Né? Geralmente, pessoal, isso acontece depois da audiência de conciliação. Porque você tem uma audiência de conciliação ainda, você tem uma audiência de conciliação, porém, e aí, nessa audiência, eles vão tentar fazer aquela reconciliação, né, toda aquela besteira, tudo mais, né, tudo que vocês já sabem que acontece nessas audiências, né, quem divorciou já sabe, e depois passa para continua o processo, né? E aí chega nessa fase, a fase de providências preliminares, e é nesse momento que o juiz já decreta o divórcio. Muitas vezes, meus caros, o divórcio ele é decretado na liminar, né? Não é muito comum acontecer, mas você ajuiza o divórcio, faz um pedido de tutela de urgência, né, diz que já quer casar com outro, né, já constituiu família, já vi acontecer, já constitui família, né, ainda estou casado, mas já quero casar com outro, eu já tenho união estável com essa outra. E aí o juiz nem perde tempo, ele faz um julgamento que a doutrina chama de julgamento antecipadíssimo do mérito, né, parcial do mérito. Né? E por que parcial? Porque você tem 2 pedidos. Divórcio é um pedido e partilha é outro pedido. Então o juiz pega uma parte desse pedido todo, que é o divórcio, e ele julga de forma antecipada, parcial. Mas não é só para o divórcio que esse julgamento antecipado parcial do mérito vai servir, tá? Então a doutrina, os doutrinadores, quando escreveram esse artigo, eles pensaram em várias situações, né, que você vai ter essa possibilidade de julgamento parcial do mérito. Tá? Vai ter essa possibilidade. Então, vamos começar aqui. Ó. Esse julgamento é uma decisão de mérito que acolhe ou rejeita o pedido do autor. Nessa hipótese, porém, apenas uma parcela do mérito restará decidida, significando que o processo segue com a parcela não decidida. Não há extinção do processo, por consequência, estamos diante de uma decisão interlocutória de mérito, recorrível por agravo de instrumento. É o recurso cabível, vocês vão estudar recurso no ano que vem, mas aqui é um caso de uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão no meio do processo, mas que não põe fim ao processo, tá? Uma decisão no meio do processo, mas que não põe fim ao processo, e ela tem mérito no seu. Né? Ela não é uma sentença, tá? Ela não é uma sentença, por quê? Por que ela não é uma sentença? Nós vamos ver quando estivermos estudando sentença. Mas o conceito de sentença é o ato judicial que põe fim ao processo. Esse ato judicial ele não põe fim ao processo. Ele decide parte do pedido, parcela do pedido. Então, nós temos aqui uma decisão interlocutória de mérito, né? Que o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento. Certo? Então, cabimento. Nós temos, é possível, né? Quando há apenas um pedido,
e aí você tem apenas parcela desse pedido decidido, ou cumulação de pedido, né? Há o julgamento de um ou mais pedidos, mas não de todos. Então imagine o seguinte, pessoal, imagine o seguinte, né? Vou usar outro exemplo fora do divórcio, tá? Fora do divórcio. Imagine uma cobrança de uma dívida, uma cobrança de uma dívida. Eu estou cobrando a dívida e digo que essa dívida é no valor de 100 mil reais. Estou cobrando a dívida e digo, olha, eu estou cobrando 100 mil reais, que é o valor que eu entendo que seja correto em relação a essa dívida. Eu estou cobrando 100 mil. O réu na ação, ele contesta, ele faz a contestação, e na contestação dele, o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, não é 100 mil, realmente eu devo, mas não é 100 mil. O que eu devo é 80 mil. 80 mil. Então, eu não devo 100. Então, eu, Marcos, estou cobrando 100. Tem o réu. Vem o réu na contestação e fala o seguinte, né, na defesa de mérito. Ele diz o seguinte, olha, não é 100. Não é 100, não é 100. É 80. 80 realmente, eu digo que eu devo. O juiz, meus caros, o que ele pode fazer numa situação como essa? A discussão é, eu estou dizendo que é 100, o réu está dizendo, eu, autor, estou dizendo que é 100 e o réu está dizendo que é 80. Então, a discussão é sobre 20. Por quê? Porque eu, autor, e o réu concordamos que existe uma dívida de 80. Existe uma dívida de 80. Então, por que não o juiz já não condenar a pagar os 80 e continuar o processo só em relação aos 20? Isso é possível a partir, né, da possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito. Os 80, esses 80, eles se transformaram, veja bem, esses 80, eles se transformaram em o que nós chamamos de verba incontroversa. Verba incontroversa. O que é uma verba incontroversa? É uma situação incontroversa, né? É uma situação que não existe controvérsia. Ou seja, não existe briga em relação a 80. Eu digo que é 100 e o réu diz que é 80, significa que eu e ele concordamos que 80 deve. A nossa discussão e o que é controvertido é os 20. Então o juiz ele pode já me dar os 80. Já dá os 80 agora, porque o réu confessou. O réu admitiu que deve 80. É para isso que serve o julgamento antecipado parcial de mérito. Poucas pessoas no começo do código estavam utilizando esse instituto. Poucas. Né? E agora ele começou a ser mais utilizado justamente porque as pessoas ainda estavam tentando entender o que ele era. Né? E agora, felizmente, já começaram a entender, os juízes principalmente começaram a entender que é possível fazer isso. Pode falar, Leandro. Não, professor, a pergunta era justamente sobre isso aí, como é que era a vivência na prática aí das causas, se já... Porque isso acho que acredito que seja uma inovação, né, do novo CPC, perfeito? Perfeito, é isso mesmo. É uma inovação. Então, os juízes eles demoraram um pouco a entender a essência do negócio. Mas agora já tem acontecido. Já tem acontecido nesses processos em que o réu vem e diz, olha, não é isso, é aquilo, né? É menos. E quando você diz que é menos, você está reconhecendo que realmente você deve. Então, aquela parte incontroversa já é possível o julgamento antecipado parcial do mérito. Já aconteceu comigo, eu tenho algumas ações contra o Estado, em que o Estado, ele vem na contestação e diz, olha, não é X, é Y. Não é X, é Y. Aí o que eu faço? Eu disse, opa, então, seu juiz, eu quero que você já condene o Estado aqui, de forma parcial, no Y. E aí a gente vai discutir o diferente, o diferencial. Então, seria mais ou menos isso. Vamos olhar mais um pouco. Então, vamos às hipóteses. Hipótese de cabimento do julgamento antecipado parcial do mérito. Né? Nós temos a possibilidade de
Uma das hipóteses é o pedido incontroverso, acabei de explicar ele, né? Acabei de explicar para vocês, o artigo 356, inciso 1, é necessário um reconhecimento jurídico do pedido parcial pelo réu, onde o juiz apenas homologará. Aqui está-se diante de uma decisão interlocutória homologatória, como se fosse um reconhecimento, né? É um reconhecimento. Né? E aí o processo vai seguir em virtude dos outros pedidos, ou da parcela daquele pedido que for controversa, tá? E nós temos aqui a parcela da pretensão estar pronta para imediato julgamento. Então nós temos o pedido incontroverso, e no inciso 2 nós temos parcela da pretensão estar pronta para imediato julgamento. É o caso do divórcio, né, pessoal? É o caso do divórcio. O divórcio é uma parcela da pretensão que vai estar pronta para julgamento. O divórcio é uma parcela da pretensão que está pronta para julgamento. Aqui trabalha-se com a ideia de fragmentação do julgamento de mérito. A outra parcela, que não está pronta, né, que é o caso da partilha, vai seguir. E aqui, pessoal, vocês não vão entender bem a essência agora, por quê? Porque cumprimento de sentença, execução, vocês vão estudar no ano que vem. Mas vale lembrar que, nesses casos de julgamento antecipado parcial do mérito, cabe cumprimento provisório da sentença, com dispensa de caução, ou seja, você não precisa garantir o juízo, né? O que seria isso? Vou explicar mais ou menos, vocês não vão saber, assim, a fundo o que é o cumprimento de sentença, mas eu posso dizer o seguinte: o cumprimento de sentença é uma fase processual. O cumprimento de sentença é uma petição de execução, tá? Então, quando você tem uma sentença, transitou em julgado, vai para a fase de execução. E a petição cabível, nesse caso, é o cumprimento de sentença. Só que, nesse caso específico de julgamento antecipado parcial, você não tem uma sentença. Não tem uma sentença garantida. Mas você tem parte dela já garantida. Então, você pode fazer o que nós chamamos de cumprimento provisório de sentença. Tem alguém com o microfone ligado? Está dando microfonia para vocês aí, não? Bom, continuando. Cabe, então, cumprimento provisório da sentença. O que é isso? Eu chegar para o juiz e falar assim: ó, seu juiz, já tenho aqui um julgamento antecipado parcial, né? Então, eu te estou cobrando 100, o réu disse que é 80, e o senhor já deu aí dizendo que 80 já está pronto para julgamento. Já está pronto aqui, já faz o julgamento antecipado parcial. Então, reconhece e homologa dizendo que 80 já é meu. E a discussão vai seguir em relação a 20. Se 80 já é meu, eu já quero começar a cobrar agora. Eu já quero iniciar a fase de execução agora, tá? Então, eu posso iniciar a fase de execução já para cobrar esses 80 antes do final do processo. Isso é o que eu chamo de cumprimento provisório de sentença. Professor, até onde vai o cumprimento provisório de sentença? Porque se ele é provisório, ele não é definitivo, óbvio. Esse cumprimento ele vai até o momento da penhora. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: eu estou cobrando meus 80. O juiz defere o cumprimento provisório. Aí chega na fase de penhora, esses 80 são penhorados, mas eles não vão ser liberados para mim. Eles vão ficar lá aguardando o julgamento do restante. Por quê? Porque o cumprimento provisório é justamente isso: você garantir, já deixar garantido aquele valor para quando o processo inteiro terminar, eu já ter aquele valor garantido, e aí o juiz já libera esse valor para mim. No caso do divórcio, pessoal, quando o juiz julga, faz o julgamento antecipado parcial de mérito, decretando o divórcio, a própria sentença já vai servir como se ela transitar em julgado, né, se não passar o prazo do recurso, do agravo, né, ela já vai servir para você pedir a averbação no cartório. Tá? Então, você pedir para averbar a certidão de casamento com o destaque lá do divórcio. Tá? Vamos avançar aqui. Bom, fechamos. Alguma dúvida sobre julgamento antecipado parcial? Professor Dr. Marcos, boa noite. Boa noite. Queria me dirigir ao senhor com a seguinte pergunta.
se no caso de uma das partes, é casamento, no caso de uma das partes, hoje, entra com um pedido de divórcio, eu lhe pergunto, antes que o juiz decida por essa esse momento, essa decisão parcial, há uma reunião de conciliatória? Ou é direto? Sim. Não, Cícero, olha só, foi bom você ter falado isso para a gente reforçar um pouco. Veja bem, existem situações e situações. Imagine a seguinte situação. O camarada peticiona, faz a petição lá de divórcio. Aí ele vai e chega para o advogado dele e fala assim, ó, meu advogado, é o seguinte, eu quero divorciar, eu quero que esse divórcio saia o mais rápido possível, porque eu já estou separado dessa mulher, vamos imaginar que seja um homem, já estou separado dessa mulher há 5 anos, e eu já estou com outra mulher, eu já tenho um novo relacionamento, e eu preciso casar, porque essa mulher, essa nova mulher, ela está me pressionando, e diz que se eu não casar com ela no ano de 2021, eu não vou mais casar. Então, essa é uma situação. Aí você imagina, você como advogado, Cícero, você vai peticionar, vai escrever lá para o juiz. Seu juiz, ele está separado há 5 anos, de fato. Nunca pediu divórcio. Agora que ele resolveu fazer partilha, divórcio e tudo. Por quê? Porque ele já constituiu uma nova família. E eu escreveria isso na petição. E a atual companheira está lhe ameaçando. Se ele não divorciar, ela vai deixá-lo. Ela vai deixar ele. Né? Então, se você fala isso pro juiz, o juiz vai olhar e diz, não, cara, é melhor eu divorciar logo esse camarada, porque senão ele vai ficar sem uma e sem outra. Então, nesse caso, é possível que o juiz, já na primeira decisão, ele já faça o julgamento antecipado parcial de mérito, decretando o divórcio e continuando o processo em relação à partilha. É possível. Agora, veja a outra situação. Eu faço uma petição mais genérica, dizendo que uma das partes quer o divórcio, mas eu não especifico nenhuma situação fática que possa levar o juiz a julgar isso já na primeira decisão. Então, eu apenas digo, olha, quer o divórcio e a partilha. E tenho interesse em julgamento antecipado parcial de mérito. O que o juiz vai fazer numa situação como essa, Cícero? Ele vai marcar uma audiência de conciliação. Ele vai colocar os conciliadores dele para atuar, né? Para atuar, para tentar dizer o seguinte, você tem certeza que você quer divorciar ou foi só uma briga, né? Às vezes é só uma briga, é só uma discussão, né? Às vezes foi só um chifre, mas isso aí aconteceu quando o cara tinha bebido, né? Então, quando você bebe, você tem que perdoar, né? Ou foi só uma vez, né? Na verdade, foi uma questão carnal. Tudo isso pode ser discutido, né? E pode ser perdoado. Então, nessa situação específica, o juiz marca uma audiência de conciliação, porque ela faz parte do rito, né? Ela faz parte do rito, tem que marcar, certo? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu lhe agradeço, foi muito perfeito na sua explicação, muito clara. É porque eu testemunhei uma seguinte situação, houve, digamos, uma situação fática, eles discutiram e a esposa já entrou com um pedido de aquela proteção cautelar, né? Bom, para esse cidadão. E aí, cumprido aí o tempo que o juiz deu para ele, me parece que foi 3 meses, e já chegou o divórcio, não houve nenhuma reunião de conciliação nem nada. Por isso que eu fiz essa seguinte pergunta, mas estou muito satisfeito com a sua pergunta e entendi muito bem. Geralmente, quando tem medida protetiva, também acontece isso, tá? Se chegou ao extremo de ter uma medida protetiva, o juiz, ele não realmente, ele facilita o divórcio. Facilita. É porque tem como se fosse essa carga aí de muitos anos, né, de que essa ideia de divórcio, não vou te dar o divórcio, demorava anos e anos para você conseguir o divórcio, né? Então, hoje em dia, o divórcio litigioso, ele está bem mais tranquilo, bem mais fácil. Certo? Passado, então, essa parte... Hein, professor? Mas ia ter o julgamento antecipado só por causa desse argumento que o senhor falou, porque ele quer casar com outra esposa? Sim, o julgamento antecipado, como é possível fazer, a parte que é direito dela, né? Você não depende da anuência da outra parte para conseguir o divórcio. É isso que mudou de 20 anos para cá, foi isso que mudou. Você não depende de nada da outra parte. O divórcio, ele é
um direito das partes. Né? Então, se eu estou invocando esse direito para ser resolvido agora e não tem possibilidade de volta, divorcia. Aconteceu já, eu advogo para muita gente assim, né, numa classe inteira, 2 classes de funcionários públicos, e a gente teve muito divórcio, muito divórcio. E tudo que é tipo de situação que você imaginar, eu já recebi no escritório. Por exemplo, o juiz decretou divórcio, publicou. No dia seguinte, me procuram dizendo, professor, doutor, quero cancelar. Nós voltamos, nós reconciliamos. E aí, o que faz, né? O juiz decretou divórcio, não tem mais para onde correr, não tem como, né? Aí, às vezes, quando não passou o prazo, você pede lá, informa no processo, às vezes o juiz cancela, se der tempo, né? O juiz cancela. Às vezes, pessoal, já aconteceu de pedir o divórcio, a pessoa se casar novamente, casou com a mesma pessoa novamente, né? Porque já tinha acabado, não tinha jeito, casou novamente, 1 mês depois me procurou, não, eu preciso fazer o divórcio, né? Eu até falei com o pessoal do sindicato, falei, pô, fiz 2 divórcios em 2 meses, da mesma pessoa, com as mesmas pessoas. Né? Então, pô, vamos falar para esse pessoal aí também, não é sacanagem, não é fuleiragem não, o escritório aqui, né? Então já aconteceu isso também, né? Então, mas o divórcio é um direito da parte. Se ela quiser, não tem para onde correr. E aí, se você faz o pedido expresso e fundamenta esse pedido, né? Pode ser esse fundamento que eu acabei de falar, porque eu já usei esse fundamento e deu certo, né? Por isso que eu estou falando para vocês. Um fundamento que, inclusive, tinha previsão na própria jurisprudência do STJ. Já tinha situações semelhantes a essa. Certo? Tem, professor. Beleza? Diga. Mas aí a gente, no caso, tem que abrir um tópico ou o juiz que vai... Por exemplo, um tópico explicando isso aí, que ele vai, que está perto de casar. Você já? tem que fazer o pedido expresso, porque senão o juiz não vai presumir. E outra, julgamento antecipado parcial do mérito, em tese você não tem que fazer um pedido expresso. Se for possível, o juiz pode dar de ofício, mas na prática tem que fazer o pedido, tem que insistir, tem que fundamentar, tem que fazer um tópico bem grande para ele ver que realmente você quer o julgamento antecipado parcial. Daquela parte controvertida, daquela parte que é possível ser julgado, você tem que deixar bem expresso que você quer aquilo. Aí o juiz, obviamente, ele vai te dar, se for possível, lógico, ele vai te dar o que você está pedindo, tá? Aí, pessoal, passada essa fase de julgamento antecipado parcial do mérito, nós chegamos exatamente na parte de saneamento mesmo. Saneamento e organização do processo a partir do artigo 357 do CPC. O que é saneamento? O que é organização? Saneamento e organização, você pode interpretar da seguinte forma. Se eu quero sanear algo, eu quero resolver algo, tá? Eu quero sanear algo, eu quero resolver. Eu quero organizar e resolver. Então, essa fase é uma fase de organizar e resolver problemas. Eu quero resolver os problemas. Eu quero sanear os problemas. Resolução dos problemas. Então, se eu tenho algum problema ainda, é na fase de saneamento que você vai resolver. E essa organização serve justamente para você produzir a prova. Eu preciso produzir a prova. Preciso produzir a prova. Então, essa produção de prova, ela vai ser feita dentro do saneamento. Então, como é que começa o saneamento? Depois de passada lá, vamos recapitular. Petição inicial, certo? Aí vem a postura do juiz, tá? Petição inicial. Audiência de conciliação e mediação. Contestação. Réplica. Aí dentro de tudo isso tem as possibilidades lá que nós já estudamos. Réplica. Aí julgamento conforme o estado do processo.
Vamos ver se é possível julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. Ou se é caso de extinção do processo. Não é caso de julgamento antecipado do mérito, não é caso de julgamento antecipado parcial do mérito, não é caso de extinção do processo. Agora a gente inicia a fase de saneamento. Em regra, pessoal, como é que é feito esse saneamento? Em regra, o juiz ele vai dar uma primeira decisão, que é o que nós chamamos de saneamento escrito. Saneamento escrito. Uma decisão escrita. Essa é a regra. Ele vai dar uma decisão, que é chamada de decisão de saneamento. Alguns juízes, de forma equivocada, colocam despacho saneador em cima lá da decisão. Mas é uma decisão de saneamento, tá? Uma decisão de saneamento. Essa é a regra. Daqui a pouco eu vou explicar qual é o conteúdo dessa decisão. Vou já explicar qual é o conteúdo da decisão. A exceção, pessoal, a exceção a essa regra é a possibilidade de audiência de saneamento. Tá? Então, muito cuidado com essa possibilidade de audiência de saneamento. Por quê? Você pode ser perguntado, e eu já vi perguntas maldosas como essa, né? Em um concurso, salvo engano, foi um concurso de magistratura da Bahia. A pergunta era a seguinte, uma pergunta bem besta, bem simples. Quais são as audiências, né? Quantas são e quais são as audiências possíveis no procedimento comum? E aí o camarada olha e pensa, né? Vem à cabeça o quê? A audiência de conciliação do 334, né? Aí a pergunta era a seguinte: quantas são as audiências, quantas audiências possíveis são e quando que elas não vão acontecer? Enfim, era uma pergunta bem complexa em relação a isso. Aí o cara começa falando, olha, a audiência de conciliação e mediação, 334, ela em regra vai acontecer, só não vai acontecer nessas hipóteses e tal, ele explica tudo do 334. Aí essa audiência ela pode acontecer mais de uma vez, né? Então ela pode haver uma ruptura na audiência, pode ter mais de uma audiência de conciliação. É possível, inclusive, quando você estiver já numa fase avançada, se houver pedido, ser marcada uma nova audiência de conciliação, tal. E a audiência de instrução de julgamento, que também pode ser rompida, que vai ser E às vezes, e aí a pessoa esquece dessa audiência aqui, que é uma audiência que dificilmente acontece. Dificilmente acontece. Eu, até hoje, só participei de uma audiência de saneamento. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que o juiz faz? Ele faz o saneamento escrito. Ele vai dizer o seguinte, no saneamento escrito: intime-se autor e réu para dizer quais são as provas que pretende produzir a partir daqui até aqui para frente, o que vocês pretendem produzir de provas, e para que fixem os pontos controvertidos. Né? O que é o ponto controvertido? Ponto controvertido, pessoal, é o cerne da questão. É tipo assim, se eu xingo alguém de filho da puta, qual o ponto controvertido? O Marcos xingou o fulano de filho da puta? Se eu xingo alguém de vascaíno, qual é o ponto controvertido? Houve um xingamento de vascaíno? Isso é o ponto controvertido. Ponto controvertido é sempre aquilo que o juiz precisa analisar para decidir o mérito. Então, às vezes, as partes elas têm que deixar bem claro quais são os pontos controvertidos. Houve lesão, houve isso, houve aquilo, análise disso, análise daquilo. Você tem que deixar claro quais são os pontos controvertidos. Só que é possível que o juiz, quando ele lê a petição inicial, imagine um caso de alta complexidade. Ele lê a petição inicial, aí depois ele lê a contestação, e ele simplesmente não entende o que os caras querem. É uma briga, é tanta coisa envolvida que ele acaba não entendendo. Então o que ele pode fazer? Olha, vou marcar uma audiência de saneamento. Para quê? Para que eu convoque o autor e o réu e seus advogados. Todo mundo senta na mesa, e aí o juiz vai dizer assim, olha,
o caso é complexo, são questões de fato ou de direito complexas, e eu estou aqui para ouvir vocês. Me falem o que você quer. Autor, o que você quer? Me explique. Réu, o que você quer? Me explique também. Então, essa é uma possibilidade de audiência de saneamento. Não é comum, mas é possível. É possível e tem previsão legal, inclusive. Tá? Então, muito cuidado. O juiz pode fazer isso. Pode. Professor. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu fico pensando nessa questão da audiência de saneamento, tendo em vista que, em tese, né, não sei se no caso prático é assim, é a questão do juiz não entender, ele chama para sanear. Aí, por que não, ele não usou aquele, que eu também não lembro como é que é a palavra, mas fazer a emenda da petição? Não, mas aí é o seguinte, não é caso de emenda, não porque ele não entendeu o que as pessoas estão falando. Às vezes ele entende a petição inicial, ele entende, né? Aí vem o réu e, na contestação, fala uma coisa que é totalmente diferente. E aí pode causar uma confusão na cabeça do juiz. Imagine um caso assim muito complexo de, vamos ver aqui o que dá audiência de saneamento. Recuperação judicial de empresa, que é um processo de alta complexidade, você tem ali todo um planejamento de recuperação da empresa, né, envolve conhecimento financeiro. Vou dar um exemplo de um processo que teve audiência de saneamento, o processo da Telex Free, que era um processo que envolvia questões assim, cada vez que passava um pouco, novas questões eram trazidas ao processo. Até que teve um momento que a juíza falou o seguinte, olha, peraí, é muita bagunça aqui, cada um falando uma coisa, é um desespero muito grande, é muita desorganização. Eu vou colocar todo mundo numa sala e nós vamos discutir isso. Fixar os pontos controvertidos, eu vou ouvir todo mundo e aí beleza. Aí fica organizado para eu poder julgar. Né? Então não é, quando eu falo assim, o juiz não entendeu, mas eu não estou querendo dizer que a petição inicial, às vezes o juiz não entende, porque a petição inicial ela está tão bem escrita, tão detalhada, tão complexa, que o juiz pode não entender. Né? É lógico que ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer que não entendeu. Mas, às vezes, você tem dois lados ali discutindo no processo questões de complexidade gigantesca, com advogados aí de grandes escritórios. E o juiz acabou de assumir como juiz, está ali meio perdido, é juiz substituto, ele olha, diz, que merda é essa, velho? E agora o que eu vou fazer? Aí ele pode convocar para o saneamento, porque o legislador pensou nisso. O legislador pensou, olha, né, às vezes o juiz pode se enrolar, então para ele evitar que ele se enrole, ele pode chamar os caras para conversar. Então essa audiência de saneamento é uma forma do juiz tentar entender melhor o que está acontecendo no processo, o que as pessoas estão discutindo e por que elas estão falando aquilo, né? Então essa audiência de saneamento, ela, inclusive o professor Igor na dissertação de mestrado dele, ele fala sobre negócio jurídico no saneamento, né? Essa audiência de saneamento, ela foi puxada do direito americano. Porque no direito americano existe muito isso. As pessoas, as partes, né, os advogados, eles vão até o juiz, né, e aí começam a discutir com o juiz ali, às vezes o juiz dá uma decisão oral, e aí já sai dali com a vitória já. Quem assistiu aqueles seriados, né, que são baseados no direito americano, Law and Order, Suits, são coisas baseadas no direito americano, vê muito disso, né? Esse saneamento feito com o juiz, né? Então, essa ideia de saneamento com o juiz, né, presencial, em uma espécie de audiência, foi puxado de lá, foi puxado do direito norte-americano. Tá? Então, por isso que existe essa possibilidade. Poucos juízes usam, né? Poucos juízes usam, eles preferem dar uma decisão e dizer, ó, fixem aí os pontos controvertidos, depois a gente vê o que faz. Tá? Bom, essa audiência, como eu falei, pessoal, ela é o que nós chamamos de saneamento compartilhado. É uma concretização do princípio da cooperação, pois é realizado em conjunto pelo juiz e pelas partes. E essas audiências devem ser designadas com distância mínima de 1 hora entre um e outro. Tá? Então, se, por exemplo, né, é uma observação importante, está no código. Se você tem ali uma audiência de saneamento,
o juiz ele deve determinar pelo menos 1 hora para ela. Porque tem vara que vai marcar as audiências e coloca assim, 8 horas, 8h15, 8h30, 8h45, 9, de 15 em 15 minutos. Uma audiência dessa não dura 15 minutos. Ela dura pelo menos 1 hora. É o que o código entende como razoável, tá? Como razoável. Ó, a Rani faz uma pergunta aqui muito interessante. Tem que ter confusão entre petição e contestação? Uma das possibilidades é essa. Que tem uma confusão entre petição e contestação. E aí, às vezes, você está ali, aí você olha para um lado, né? Se coloca na pele do juiz. Se coloca na pele do juiz. Tu vê uma super petição inicial. Porra, só pelo que está escrito aqui, eu já vou julgar a favor desse cara. Aí vem a contestação. Aí tu olha e porra, a contestação tá fodida, mas a petição inicial também tá fodida. E agora? O que eu faço? E eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. O que esses caras estão pedindo. Né? E aí é a hora que você diz, não, vem aqui para o saneamento. Mas pode ser outra coisa. Pode ser assim, ó, tá tudo bagunçado, tem um monte de gente, é um litisconsórcio ativo, um litisconsórcio passivo, cada um falando uma coisa diferente. E aí tá tão bagunçado o processo que eu chamo todo mundo para sentar comigo para a gente poder discutir e compartilhar o saneamento. Né? Princípio da cooperação, pessoal. Tá aqui, ó, no primeiro OBS. Princípio da cooperação. Então, várias são as formas de você marcar essa audiência. Né? Lembrem-se aqui, ó, essa audiência ela vai existir quando houver uma complexidade de questões de fato ou de direito. Quem é que vai determinar o que é complexo? Que questão de fato é complexa? Ou qual questão de direito é complexa? Quem determina isso é o juiz. Né? Se o juiz falar, olha, isso aqui está complexo, está difícil, está desorganizado, eu vou chamar para fazer o saneamento compartilhado. Né? Às vezes é uma causa de inépcia. Pode ser. Pode ser uma causa de inépcia. Pode ser. Às vezes você passou batido. Né? Pode ter passado batido. E aí, no saneamento, o que acontece? Ele percebe que é uma causa de inépcia. Né? Então, é importante esse saneamento compartilhado. Certo? Qual é o conteúdo? Agora vai entrar bem no que a Rani falou. Presta atenção, Rani. Qual é o conteúdo do saneamento? Resolução das questões processuais pendentes. É hora de sanear eventual vício formal, se já não foram saneados. Inépcia é o quê? Um vício formal. Se você descobrir que existe um vício formal dentro desse saneamento, o objetivo é esse, aí você vai conseguir identificar essa inépcia, por exemplo, como a Rani colocou aqui, e extinguir o processo. Então, essa é o primeiro conteúdo, primeira parte do conteúdo. Segunda parte do conteúdo, inciso 2 e 4, né? Delimitação das questões. Tá? Então, o inciso 2 trata das questões de fato, o inciso 4 trata das questões de direito. Isto é, o juiz dirá o que interessa. Então, o juiz vai dizer, ó, vamos delimitar as questões. Vamos delimitar os pontos controvertidos. Olha a primeira observação. Quando existe uma limitação de questões de fato, o juiz decide quais os meios de prova serão produzidos. É possível que se tenha um acordo das partes com essa delimitação, mas a eficácia desse acordo depende de homologação do juiz. Tema da dissertação do Igor. Né? Eu posso fazer um negócio jurídico-processual dentro dessa fase de execução, nessa fase de saneamento, para delimitar aqui os pontos? Posso, mas o juiz tem que homologar. Nesse caso específico, o juiz tem que homologar. O Igor entende que não precisa de homologação. Mas o parágrafo 2º do 357 é meio claro em relação a isso. Por isso, alguns chamam de acordo plurilateral, porque além de envolver as partes, envolve o juiz. Então, vamos lá, pessoal. Vamos parar um pouco para pensar aqui nesta fase de saneamento, nessa fase de questões. Né? Vamos imaginar aqui algumas causas. Vamos imaginar algumas causas. Eu vou imaginar a causa aqui da minha cabeça agora, tá? E aí vocês vão pensar aí, vou dar um tempinho para vocês pensarem.
Vocês vão pensar aí, você no papel do juiz, quais seriam as questões que você queria responder? Quais os pontos controvertidos que vocês acham que deveriam ser criados? Tá? Então vamos lá. Uma ação envolvendo um acidente de trânsito. Vou começar básico. Uma ação envolvendo um acidente de trânsito. Então, eu vou me colocar no papel do juiz, vocês nos advogados, tá? Porque vocês que vão delimitar as questões. Acidente de trânsito. Olha só o caso. Houve um acidente de trânsito. Uma das partes, a parte ré. Então, você tem o autor, foi vítima, e o réu. O réu bateu no carro do autor. O réu, ele estava alcoolizado. O réu causou uma fratura exposta no autor, nas pernas do autor. O autor era motorista de aplicativo. Então, o réu causou esse dano. O autor, né, vamos imaginar, o autor é o João e o réu é o Thales. Thales? Pode ser Thales? Vamos usar alguém aqui da sala? Deixa eu ver. Vamos lá. O autor é o Cícero e o réu é o Leandro. Tá? Tá aparecendo aqui para mim. O réu é o Leandro. Leandro tá dirigindo bêbado. Bateu no carro do Cícero. Causou esses danos. Vamos lá. Vocês, advogados do Cícero. E o próprio Cícero também. Quando o juiz pergunta assim, quais são os pontos controvertidos? Eu quero saber quais são as questões que vocês querem que eu decida. O que vocês falariam para mim, como juiz? Dei o caso para vocês. Quais seriam os pontos controvertidos? Vamos lá, comece. Vou dar 3 minutinhos aí para vocês pensarem. 5 minutinhos. Boa. Culpa do réu a causa do acidente de trânsito? Boa, é isso. Danos materiais houveram. O causador da batida estava bêbado? Beleza. Aí eu já abro o quê? Eu já abro uma hipótese para perícia. Excelente, é isso aí. O que mais? Boa, é isso aí. Eu faria isso também. O que vocês estão colocando, eu colocaria como questão controvertida. O que mais vocês imaginam aí? Não tem forma definida, tá, pessoal? Você pode... Tudo que vier na tua cabeça que tu acha que é importante, tu coloca. É assim que eu faço. Quando eu vou fixar pontos controvertidos, eu olho o caso e diz, cara, isso aqui é importante, eu vou colocar aqui. Nem que o juiz não considere, mas eu vou colocar. O custo do hospital, medicamento, houve custo? Quanto foi? Tem que devolver? Tempo parado sem trabalhar. O Cícero se machucou, ele vai ficar quanto tempo parado sem trabalhar? Qual é a renda dele? Se ele ficar sem trabalhar, qual é o prejuízo que ele vai ter para poder você fundamentar o quê? O lucro cessante. Perfeito, pessoal. É isso. Essas são as questões. Né? Veja que não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Tem advogado que morre de medo de saneamento. Por quê? Porque às vezes você chega numa audiência, eu já cheguei numa audiência de instrução de julgamento, pensando que era audiência de saneamento. Por quê? Porque tinha acabado a contestação, o juiz marcou a audiência. Eu disse, bom, como ele não pediu para produzir prova, provavelmente, né, é uma audiência de saneamento. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu me arrependo até hoje da briga. Foi uma briga que eu tive com a juíza. Ela me odeia. Passou muitos anos, né? Me odiando. Porque eu cheguei na audiência pensando que era de saneamento. E ela disse que ia fazer o saneamento antes da audiência de instrução. Tudo no mesmo ato só. Um ato só. Aí eu falei para ela que não funcionava desse jeito. Ela falou que
ela fazia do jeito que ela quisesse, enfim. Mas tem advogado que, quando você pergunta, faz aquela pergunta, quais são os pontos controvertidos? Parece que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É você apenas conhecer o caso e fazer o que vocês estão fazendo aqui. O que vocês fizeram aqui, pessoal, é sério, é sério. O que vocês fizeram aqui, 50% dos advogados, eu estou sendo até generoso. Vamos lá, 50% dos advogados acrianos não sabem fazer. O que vocês fizeram aqui, 50% dos advogados acrianos não sabem fazer. Corre de fazer isso. Corre. Né? Professor. Diga. Professor, boa noite. Eu tô essa dúvida. O ponto controverso seria os pedidos, é ele formular para a parte... Não é os pedidos, é você colocar assim, ó, a certeza de que algo aconteceu para você garantir o pedido. É tipo assim, eu estou pedindo lucros cessantes. Lucros cessantes. É um pedido. Aí eu quero saber o seguinte, o Cícero ficou impossibilitado de trabalhar? Como é que eu vou ter lucro cessante se eu não comprovar que o Cícero ficou impossibilitado de trabalhar como Uber, como motorista de aplicativo? Professor, então seria, digamos que as provas, no caso do acidente, a perícia do local do acidente, um exame, né, para comprovar que ele tinha álcool no sangue. Saneamento é isso, Rani. É isso. É você começar a preparar para poder ir para a fase de produção de prova. Porque se você vacila, aqui é um ponto que, se o advogado vacilar, ele pode causar um prejuízo sem tamanho para o seu cliente. Aqui é o ponto que você... Eu, particularmente, o que eu faço? Eu peco pelo excesso. Eu coloco tudo que me vem à cabeça. Porque, imagina o seguinte, eu estou querendo lucro cessante. Imagina se eu não peço. Se eu não pergunto lá, como ponto controvertido, se a parte ficou sem trabalhar. Se ela vai ficar sem trabalhar. Se aquilo causou uma cirurgia. Imagina só. Esse trauma foi feito uma cirurgia. E aí essa cirurgia vai deixar o cara tantos meses afastado. Se eu não pedir para fazer uma perícia para atestar isso, e se eu não pedir essa perícia nesse momento, e aí? Aí deu ruim, né? Deu ruim e aí passou o prazo. O juiz não vai mais... Depois disso, aí é preclusão, tá? Preclusão. Pode falar, Rose. Professor, me perdoe, eu cheguei um pouco atrasado, possa ser que o senhor tenha explicado isso inicialmente. Mas, assim, esse saneamento, ele é logo após a audiência de instrução, porque aí, no saneamento eu já tenho que levar esses pedidos, né? Pronto para o juiz, certo? Não. Tá. Pode falar, pode continuar. E após isso vai vir a produção de provas, né? Após o saneamento, eu tenho que fazer o levantamento de produção de provas para uma próxima audiência já levar as provas, já levar... No caso, nesse acidente de trânsito, eu já tenho que levar perícia, já tenho que levar documentos, já tenho que levar receitas, é isso? Eu não posso levar isso na audiência de instrução lá? Não. Veja bem. Você chegou, mas veja bem, a gente estava falando sobre o julgamento antecipado parcial do mérito. Nós tínhamos falado sobre o julgamento antecipado do mérito, depois julgamento antecipado parcial. Aqui é logo depois da contestação, tá? Contestação, réplica, e passa ali aquelas providências preliminares de saneamento, já entra no saneamento. O saneamento, ele inicia definindo quais provas serão produzidas. A partir de quê? A partir dos pontos controvertidos. A partir dos pontos controvertidos, você estabelece quais são as provas. Olha, eu preciso ter perícia, só vou saber na fase inicial de saneamento, quando eu determinar os pontos controvertidos e falar quais são as provas que eu quero produzir. Às vezes, a necessidade de perícia ela só surge depois, mas todas essas provas elas vão ser produzidas antes da audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento ela vai acontecer depois de finalizada a fase de saneamento. Tá? Porque você tem a fase postulatória, a fase de saneamento, a fase instrutória e a fase decisória. Então, a fase instrutória é uma nova fase. Quando você entra na fase instrutória, que aí é o momento que o juiz vai ouvir as partes e vai ouvir as testemunhas, porque é o momento de produção oral da prova. Tá?
Mas se tem... Olha aí, pergunta boa também aqui, ó. Peraí. Mas se tem saneamento, por qual motivo pedimos a produção ampla de provas inicial? Não, rapaz, também não entendo. Tô contigo nessa, Euler. Também não entendo. O código, ele diz assim, o código, ele coloca essa obrigação, porque assim, ó, às vezes, na inicial, você já sabe que vai ter que ter uma perícia. Então é para enfatizar. Também acho, Rani. Acho que é isso. É para enfatizar. Então, na inicial, você já sabe. Se você não souber, coloca lá de forma genérica. Que você vai, que protege provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Quando chegar na fase correta, aí você faz o pedido de produção de prova. Tá? Alguém ia falar? Pode falar. Pois não, professor, é Cício. Essa pergunta da Rose Peter foi interessante, bem oportuna. Eu tinha entendido até aqui que na petição inicial eu já teria que entrar com um montão de provas. E aí eu acredito não, que... Você não sabe. Você não sabe quais são as provas. Você pode falar as provas que você já sabe. Mas imagine vem a contestação e diz, não aconteceu um acidente, não. Entendi, não mas ele não se machucou, não. Aí você vai dizer, não machuquei? Faça uma perícia no meu cliente, então, para ver se eu não machuquei. Entendeu? Então, depois da contestação. Se eu estou alegando que o meu cliente está machucado, entendeu? E vai ter danos de salário, porque não vai poder trabalhar, e cirurgia, gasto com medicamentos, eu entenderia que já na petição inicial eu já entraria com essa documentação. Você pode, não tem problema nenhum. Só que o juiz vai querer comprovar com o perito do juiz. Você pode apresentar todas as perícias. Aí sabe o que o juiz vai fazer? Beleza. Agora eu vou usar a minha perícia. Né? Por que ele vai usar a perícia dele? Porque é o que mais tem é corrupção nesse meio. Aí ele vai dizer, peraí, um monte de médico corrupto aí, eu vou usar o médico do juízo. Você pode apresentar toda a documentação. O juiz nunca vai te dar o teu direito só com a base na documentação que tu apresentar. Ele vai mandar fazer tudo de novo. Perícia do juízo. Aí o perito judicial, médico, né, de confiança do juiz, cadastrado no sistema, vai fazer essa perícia novamente. Vai bater com a perícia que tu apresentou. Tu pode apresentar toda a documentação, todas as provas na inicial. Mesmo assim, o juiz vai querer fazer tudo de novo. É normal, e é certo ele fazer isso. Tá correto, tá? Lá no escritório a gente tem muito processo previdenciário, e aí nos processos previdenciários, muitas vezes, o camarada está querendo uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, a gente já apresenta o laudo. Não, já está aqui, Luiz, né? O médico já disse que ele é inválido, ele não vai poder trabalhar. O juiz marca a perícia do mesmo jeito, tá? É óbvio que tudo você vai poder falar na inicial, mas às vezes, e é muito comum, o réu na contestação, ele vai alegar um monte de coisa, e aí, meu amigo, para você provar aquilo que você falou na inicial, você vai ter que enfatizar, né, como a Rani colocou aqui, é uma forma de enfatizar. Fase de saneamento é uma enfatização do que você já falou na inicial. Aí você vai usar a técnica, que a gente fez um mini dinâmica aqui, né, agora, para poder fazer, para poder conseguir convencer o juiz, né? Convencer o juiz. Professor, deixa eu ver se eu compreendi direitinho. Me perdoe novamente. Não, que é isso. Isso aqui é difícil, tá, pessoal? Petição inicial, certo? Aí vem a contestação e contesta, né? Que é o direito dele também, né? Isso. Não aconteceu isso. Aí eu faço a parte já de saneamento, né? Eu falei, aí eu vou lá e, no caso, seria uma, como a colega falou, uma enfatização do primeira inicial, né? Esse saneamento. O juiz começa. O juiz vai dar uma decisão dizendo para as partes fixarem. Aí você vai enfatizar aquilo que você já colocou na sua inicial. Que eu já coloquei. Aí vem a produção de provas, né? Que seria já a produção final para poder ele dizer se o meu direito é de fato ou não, certo? Entendi. Isso. Obrigada, professor. Isso mesmo, é isso mesmo. Tá? É por isso que quando começa a audiência de instrução, nós vamos ver isso, acho que, né, no próximo semestre, quando a gente estiver falando sobre a audiência de instrução, nós vamos ver que ela começa como uma conciliação. Por quê? Porque a prova já foi produzida. Já houve o saneamento. Tudo já foi juntado.
Então você já tem mais ou menos a ideia Professor, de quem é que vai vencer. E aí o juiz abre a oportunidade para conciliar de novo. Geralmente acontece acordo. Pode falar, Edinara, pode falar. professor, desculpa, eu realmente estou achando um pouco complexo mesmo, que são muitos temazinhos. Mas deixa eu só te perguntar. A petição inicial vai para a contestação, aí da contestação a gente pode ter a réplica ou já vai para o juiz para ele para fazer o chamamento do saneamento? Perfeito, Qual é é? isso aí. Não, pode ter a réplica. Lembra que eu falei que a réplica ela era, tipo assim, você faz se quiser? Beleza, se fizer, já vai para o juiz, ele vai fazer exatamente isso que você falou. Tá aí, ó. O procedimento está na sua cabeça, Edinara. Petição inicial, aí audiência de conciliação, contestação, réplica, se tiver ou não, vai para o juiz começar o saneamento. Aí o juiz determina que as partes falem lá quais são as questões de fato e de direito, né? E digam quais são as provas que pretende produzir. A partir disso, o juiz dá uma nova decisão determinando a produção da prova, que é o nosso próximo tema. Para o semestre, para o terceiro NPC, a gente vai falar sobre as provas. Cada tipo de prova. Vamos analisar todas, tá? Todas as provas possíveis. Tá bom? Então tá na tua cabeça. O procedimento tá na tua cabeça, que é o mais difícil. Exatamente isso, Rose. Obrigada, isso é bom. É exatamente isso. Por isso que o processo demora, por isso. O processo demora por causa do saneamento. É a parte mais demora no processo. A parte mais demora é o saneamento. Até você dizer o processo está saneado, oh, meu Deus do céu. É uma demora imensa. Uma demora imensa. Aí, chega a fase... É óbvio. Né? Aí aqui a gente pulou um pouquinho. A distribuição do ônus da prova. A gente vai falar sobre isso ainda. Tá? Distribuição do ônus da prova. Que é o que o juiz vai fazer depois de... Né, dele recebe as... Tipo assim, eu digo quais são as questões, a outra parte diz quais são as questões, fixam os pontos controvertidos, aí o juiz vai distribuir o ônus da prova. Né? O professor quer a distribuição do ônus da prova. Não vamos aprender isso agora. Depois, tá? Depois, senão vocês vão explodir a cabeça. Eu não quero explodir a cabeça de ninguém. Designa a audiência de instrução. Depois também. Depois. Eu não vou explodir a cabeça de ninguém. Deixe essa distribuição do ônus da prova para depois. Tá? Porque eu vou explicar para vocês como é que é produzida a prova, o ônus da prova, quem cabe, enfim, deixa para depois. O importante é que a gente entenda como é que começa o saneamento. Você tem o começo do saneamento. E aí vai para a produção da prova. A produção da prova, a gente vai estudar na terceira NPC. Beleza? É isso. Vamos parar por aqui, senão vai fumaçar. Fumaça aí e fumaça aqui também. O tema não é fácil, pessoal, complexo. Graças a Deus vocês entenderam, pelo menos eu percebi que vocês entenderam, porque a partir da dinâmica que nós fizemos, todas as sugestões que vocês colocaram no chat foram sugestões excelentes para o caso concreto que eu falei. Eu nem me lembro mais qual é o caso, veio aqui na cabeça, acho que era de acidente, né? Mais alguma dúvida? Serei bem breve. Pronto. Eu fiquei aqui um pouco pensativo, né, quando se fala em contestação. Entro com a petição, fundamento todas as minhas alegações e o juiz faz essa análise. Suponhamos se alguma coisa ele encontrar em discordância com o que eu estou alegando, não geraria vício, não, para eu ficar em situação, sei lá. Gera, Cícero, gera. Inclusive, isso foi pergunta de alguém aqui, né? Que poderia identificar uma inépcia lá no saneamento? Posso identificar uma inépcia no saneamento. Tá? Então, eu posso identificar um vício? Posso. Olha só aqui no slide. Ó. Conteúdo do saneamento. Resolução de questões processuais pendentes. É hora de sanear eventual vício. Se houver o vício e ele for sanável, o juiz manda corrigir. Se for um vício insanável, ele extingue o processo. Entendeu, Cícero? Então, nesse momento, é mais um momento que o juiz, se identificar algum vício, ele pode dar oportunidade para a parte corrigir. Beleza? Maravilha, satisfeito. Muito obrigado.
Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Aproveite para tirar todas as dúvidas. Não? Então, vamos encerrar? É isso. Fechamos aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Isis. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado a todos. É isso. Aula que vem tem mais. Quando é que a prova de vocês, mesmo que nem eu sei? Quando é? Semana que vem, é? Não? Como é que tá o calendário? Dia 22? Perfeito. Temos mais uma aula, então. Perfeito, então. Muito obrigado a todos. Até mais. Deixa eu parar a gravação aqui, senão